foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse texto me mostrou umas coisinhas interessantes agora, hoje, quando eu estava lendo ele. Uma coisa primeira que eu quero dizer para você do texto é que eu quero te perguntar uma coisa: você tem estado com Jesus? Você passou hoje o dia com Jesus? Passou? Ou não? Passou o dia com Jesus ou não? Logo a seguir compeliu Jesus, os seus discípulos, para ir para o outro lado do mar. Mas antes eles estavam com Jesus, multiplicação dos pães. Você hoje passou um dia com Jesus? Olha bem a pergunta, hein? Você pode ter passado o dia com a televisão, você pode ter passado o dia no computador o tempo todo, você passou o dia todo no trabalho. Bom, você pode ter feito tudo isso, mas eu estou te perguntando assim: você esteve o dia com Jesus? Mesmo trabalhando no computador, mesmo vendo algum telejornal lá, porque é a única coisa na televisão que pode ver hoje, que o resto não vale nada. Mesmo que você cozinhou o dia todo, mesmo que você trabalhou, que a senhora ensinou, mesmo que você trabalhou na marcenaria, você precisa estar com Jesus. Mas é uma outra coisa que eu quero dizer para o irmão nessa noite: é que estando com Jesus, nós precisamos entender que nós não estamos no lugar fixo. O crente é móvel. Ele pode estar aqui com Jesus e pode ir a um outro lugar com Jesus também. Exato. Você está com Jesus aqui. Se você passar para o outro lado da rua também. Se você for comprar lá na loja, está com Jesus também. Estar com Cristo não implica só estar num lugar só. Aqui, por exemplo, eu estou na igreja, estou com Jesus. Aliás, o melhor lugar para estar com Cristo é aqui. Onde você estiver, deve estar com Jesus. E o texto diz que Jesus disse: olha, pegue o barco aí e atravesse o mar para o outro lado, que eu vou terminar de despedir a multidão aqui. Vocês podem imaginar, depois de 5.000 pessoas comer pão à vontade, sobrar, quem é que queria sair daquele lugar? Ia lá e estava todo mundo preso lá. Ó, irmãos, faz o seguinte: atravessa para o outro lado, pegue o barco, vá para lá. Eu vou terminar de despedir a multidão aqui, e depois eu vou ter com vocês lá. Pode ir. Olha, irmãos, uma coisa que eu quero que você saiba nessa noite: por muito bom, por muito agradável que seja, por muito boa que seja a vida que você está vivendo aqui na terra, mas o seu lugar não é aqui. Viu? O seu lugar não é aqui. Você tem que passar para o outro lado. Entendeu? Você tem que passar para o outro lado. Deixa ela ir embora. Você tem que passar para o outro lado. Aqui na terra nós somos peregrinos. Somos passageiros. Nós temos que atravessar para o outro lado. Nessa travessia para o outro lado, essa caminhada que estamos dando aqui, essa travessia, você e eu, apesar de estarmos com Cristo, não estamos isentos das adversidades. Entendeu bem? Estamos até mudando o evangelho por aí, que crente não pode adoecer, que crente não pode ser pobre. Eu acho que estão pregando errado. Dessa travessia para o outro lado, os discípulos tinham que pegar um barco e passar para o outro lado. E eu quero simbolicamente aqui dizer que essa travessia para o outro lado, no mar da vida, nesta vida, nós cristãos, por mais fervorosos que sejamos, por mais crentes que possamos ser, nós não estamos isentos das adversidades e das tempestades. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque você precisa conscientizar que nessa travessia você tem que estar preparado para as adversidades. Porque quando menos espera, o vento sopra contrário.
O vento já soprou o contrário na sua vida alguma vez? O vento sopra contrário. E muitas vezes, nessa travessia com o vento forte e na adversidade, nós precisamos ter precauções e cuidado para não sermos derrotados. Vocês entenderam? Para ser derrotados. Lá estava Pedro no meio do mar, já bem tarde, e os discípulos sofrendo o impacto da tempestade. Jesus estava ausente do barco, mas Jesus não estava ausente do cuidado com os seus discípulos. Aqui é outra coisa que eu quero que o irmão entenda. No meio das adversidades, há momentos na nossa vida que dá a impressão que Jesus está ausente, não é verdade? Parece que está ausente, mas é exatamente nesta hora Ele está intercedendo por você. Ele está cuidando de você. Ele está amando você muito mais do que você imagina. Ele está exatamente pensando em você. A Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado com alguma coisa na hora da adversidade, na hora da travessia, na hora da tempestade. Precisamos tomar cuidado, porque pode acontecer algumas coisas que prejudicam a nossa caminhada, prejudica a nossa vitória, prejudica a nossa bênção. Diz aqui o texto que o vento era muito, e no meio da tempestade forte, quem é que aparece? Está vendo aí? E no meio da tempestade forte, no meio da neblina, do frio, da escuridão da noite, do remar cansado, do barco sacudindo para lá e para cá, entrando água, do coração pulsando forte, ainda mais para quem conhecia muito bem o mar, como eles, e sabia a profundidade do mar, sabia do perigo das ondas, da fragilidade do barco, da impotência dos remos, da força do braço. Quem é que aparece lá, andando debaixo da neblina, sobre as águas? Olha quem aparece. Irmão, se você está passando alguma luta, alguma dificuldade, Jesus está andando em sua direção. Nunca deixou de andar. E eu vou te dizer uma coisa mais ainda. Ele quer chegar mais perto de você. Agora, meu irmão, às vezes no meio da tempestade acontecem umas coisas conosco que prejudicam muito a vitória, prejudica muito o milagre. Sabe o que é? Foi o que aconteceu com Pedro. Medo. Medo prejudica o milagre. Medo atrapalha o milagre. Medo atrapalha a vitória. Medo. Tem gente que tem muito medo. Herdamos o medo por causa do pecado. O medo atrofia o indivíduo. O medo lhe tira o impacto da fé. O medo inibe você. O medo te faz acovardar. O medo te impede de andar. O medo te paralisa. Você não ora, você não busca. O medo fecha a sua mente. O medo te deixa apavorado. O medo te imobiliza. O medo lhe atrapalha. O medo foi tão grande que não viram Jesus, viram um fantasma. Não viram Jesus, viram um fantasma. Quando você está com muito medo, a sua visão fica atrofiada. Se essa visão física fica atrofiada, imaginem a visão espiritual. Eu já ouvi umas histórias da roça de gente que correu com medo de um pé de algodão de seda que balançava debaixo do clarão da lua. Eu já ouvi essas histórias aí pelo sertão. Medo. Quando o mais corajoso foi ver um pé de algodão de seda balançando, o medo lhe tira a visão de Cristo, meu irmão. O medo lhe tira a visão de Cristo. O medo atrofia. Então nessa noite se você está passando por luta, dificuldade, diga: Senhor, tira o medo. Repreenda o medo. Medo da insegurança. Medo atrapalha você andar. Tem um provérbio que diz assim: que o audacioso sempre levanta seu forte sobre a alçada do medroso. O medo acovarda. O medo atrapalha você progredir. O medo atrapalha você ir à frente. O medo transforma você numa caveira.
num monte de osso. O corajoso passa por cima e quebra alguns. Pedro teve medo, olhou e viu um fantasma. Sabe, irmão, ainda nesse texto, Jesus diz para ele o quê? Tende bom ânimo. Está aqui uma coisa que nós precisamos buscar a Deus: bom ânimo. Não temas. A Bíblia está cheia de não temas. Tem não sei quantos não temas na Bíblia. Não temas, tenha bom ânimo. Vocês podem avaliar a quantidade de crente nas igrejas evangélicas, de batista, pentecostal, mundial, Assembleia de Deus. Eu não estou nem escolhendo nenhuma. Desanimado. Você sabe o número? Eu nem quero nem saber, que eu vou dormir de noite preocupado. Existe um montão de crente nas igrejas desanimado. Perdeu o ânimo. Não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler Bíblia, não tem ânimo para frequentar os cultos nos dias normais, não tem ânimo para contribuir, não tem ânimo para meditar, não tem ânimo para jejuar, não tem ânimo para evangelizar, não tem ânimo para nada. Virou uma barata morta, acabou, cerrou. Fica como uma folha seca, o vento só joga para lá, joga para cá. A folha seca, sem seiva. Tem de bom ânimo, meu irmão. Você está desanimado? Essa é a noite do ânimo. Você está desanimado? Essa é a noite do ânimo. É a noite do vigor. Porque o rio de água viva passa por aqui. Lava, mata a sede, limpa, lava. É o rio de água viva passa por aqui nessa noite. Tem de bom ânimo. Não tema, não tema. E aí Pedro, quando ouviu aquela voz, quando ele ouviu a voz, ele conheceu. Ele ouviu a voz e conheceu. Sabia que os crentes ouvem a voz de Jesus ou não ouvem? Ouviu a voz, encheu de coragem e disse assim: o quê? Quem quer falar para mim aí? Quem quer falar para mim? Senhor, és tu? Manda-me ter contigo. Olha, irmão, eu vou te dar um conselho aqui. Meu amigo, vou te dar um conselho. Comece a orar, comece a buscar o Senhor, para você ter o prazer de estar sempre ouvindo a voz de Deus. Está tendo o prazer de estar sempre ouvindo as insinuações boas do Espírito Santo. Comece a buscar a Deus para você começar a ouvir os conselhos de Deus. Sabe por quê? Que quando isso começar a acontecer, o medo vai embora. O medo vai embora. Cria coragem. Parte para a batalha. Preciso orar. Dizer: Senhor, tira de mim o medo. E eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero estar atento aos teus conselhos. Eu quero estar buscando a tua face. Porque eu quero, Senhor, nitidamente te ver, não como fantasma. E disse: vem Pedro, venha Pedro. E Pedro botou o primeiro pé sobre as águas. Não conheço outro lugar na história que alguém consiga dar alguns passos sobre as águas. Vem Pedro. Pedro desce do barco. 1 passo, 2 passos. Eu não sei se ele deu o 3º passo. E eu não sei se ele deu o 4º passo. Certo é, Pedro desvia os olhos do Senhor. Pedro olha, o que é que Pedro olha? Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia! Depois olhou para o vento. Aqui está uma coisa que você precisa tomar cuidado. Seja qual for a luta que você estiver passando, não desvie os olhos de Jesus. A tendência nossa é olhar para nós. Eu sou fraco, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. Isso não é para mim não. Isso foi para Maria, isso foi para o irmão José, para mim não é. Eu não mereço. Você desvia os olhos de Cristo. Olha a tempestade. Tem tempestade maior do que você olhar para você? Se eu começar a olhar para mim muito, eu vou encontrar tanta coisa que não é boa. Eu estou lá ligando para isso, olhar para Jesus Cristo. E Pedro olhou para o vento, falou: misericórdia, olha que vento, onde é que eu estou? No meio do mar. E ficou olhando para o vento, esqueceu de que Jesus disse: vem. E a Bíblia diz que Pedro começou a ter medo. Olha, quase que Pedro duplicou o milagre, mas teve medo. Olha, se você já foi curado uma vez, Deus cura 2, Deus cura 3. Se nunca foi curado, Ele cura a primeira. Se nunca foi abençoado, Ele abençoa a primeira vez. Se abençoou uma vez, abençoa 2.
abençoa 3. Jesus quer multiplicar o milagre, mas nós precisamos não ter medo. Nós precisamos não olhar para a tempestade. Não é para você não, Deca, você não tem nada. E nem é nada também. Olha para Jesus, autor da fé. Pedro quase que faz a mesma coisa que Jesus fez. Andou sobre as águas e começou a afundar. E finalmente faltou fé em Pedro. O medo tira a fé. O medo remove a fé. O medo atrapalha a nossa vida cristã. E a Bíblia diz que Pedro, sim, o medo gera a falta de fé. O medo gera a falta de fé. E a fé é algo terrível. Sem fé é impossível? Não, o medo tira a fé. Porque quem tem fé não deve ter medo. E sem fé não agrada a Deus. Sem fé não alcança a bênção de Deus. O medo atrapalha. Onde é que está escrito na Bíblia que Abraão teve medo? Onde está escrito na Bíblia que ele duvidou? Em nenhum momento ele duvidou. E Pedro começou a descer. E ele gritou: Senhor, salva-me. E o Senhor Jesus veio, lhe tomou pela mão e o colocou no barco. E disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Admiraram do milagre. No meio da tempestade, no meio da luta, fica sempre uma coisa boa. Fica a certeza de que Jesus Cristo é realmente verdade. A partir daquela noite, todos ficaram sabendo: Jesus é Filho de Deus. Jesus Cristo está atento a todos os movimentos que você está passando.